Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa dos dois apóstolos, São Filipe e São Tiago. São Filipe aparece logo no início do ministério público de Cristo, quando Nosso Senhor se mostra, se revela a São João e a Santo André. Eles contam aos seus amigos, dentre os quais está São Filipe, quem era o Senhor. E então no Evangelho, vez ou outra, ele aparece discretamente. Aparece, por exemplo, na multiplicação dos pães, quando Nosso Senhor pede, perguntando se eles têm alguma coisa. Aparece também durante um episódio muito interessante no capítulo 12 do Evangelho de São João, quando alguns gregos querem conhecer Jesus. Eles se dirigem a São Filipe, possivelmente porque o seu nome é grego, Filipos, significa literalmente amigo dos cavalos. Possivelmente, antigamente os povos antigos gostavam muito dos cavalos, né? Então, quem trabalhava com cuidado de cavalos, às vezes, era na família, colocava um filho, alguém com esse nome. Depois, durante a Santa Ceia, temos o que o Evangelho nos mostra. Ele pede a Jesus, mostra-nos o Pai. Então, Nosso Senhor dá a famosa resposta: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. Segundo a tradição, isso aparece claramente dito por São João Crisóstomo, São Filipe teria sido casado e tinha 2 filhas. Depois que Nosso Senhor o chama, ele abandona o matrimônio e se entrega ao apostolado, como acontecia nos primeiros séculos da igreja com muita frequência. Ele vai pregar o Evangelho na região da Frígia, que é no centro da atual Turquia. E ali ele recebe o martírio na cidade de Hierópolis. Conta a tradição que quiseram fazê-lo adorar o deus Marte. E ele se recusou a isso. Então, foram crucificá-lo. Mas, entre o altar de Marte, quando ele não quis apresentar incenso àquele deus falso, e a sua condenação à crucificação, aconteceu um fato prodigioso. Uma cobra teria picado um dos filhos do sacerdote do templo de Marte. Então, São Filipe chamou o filho daquele sacerdote à vida, e ele, que estava morrendo por causa do veneno muito, muito letal da cobra, se levantou e, por uma sentença de São Filipe, a serpente morreu. E aquele milagre teria causado a conversão de muitas pessoas, e aí São Filipe foi, segundo a tradição, crucificado. São Tiago é São Tiago Menor. Ele é chamado de São Tiago Menor porque ele não era o irmão de São João Evangelista, que é chamado de São Tiago Maior, mas era um parente de Nosso Senhor. Nós lemos no Evangelho que estava aos pés da cruz Maria, mãe de Tiago e de José. E depois lemos no Evangelho de São João que aos pés da cruz estava a sua mãe, Maria Santíssima, e a irmã de sua mãe,
Maria, mulher de Cleofas. Então era essa outra Maria, mulher de Cleofas, que era mãe de São Tiago, portanto tia de Nosso Senhor, e São Tiago, São Simão e São Judas Tadeu seriam filhos dela, portanto primos legítimos de Nosso Senhor. Ora, ele foi o primeiro bispo de Jerusalém. Permaneceu em Jerusalém, foi deixado pelos apóstolos ali. A primeira leitura, que é da primeira carta aos Coríntios, en passant, fala de uma aparição especial de Cristo a Santiago, depois da ressurreição, e, segundo a tradição, teria sido nessa aparição que Nosso Senhor havia determinado que ele ficasse em Jerusalém depois da dispersão dos apóstolos pelo mundo. E, de fato, ele ali permaneceu e instruiu os fiéis na fé, depois escreveu uma carta para os judeus que estavam já na diáspora, uma carta muito bela, muito importante, curtinha, de 5 capítulos, mas intensa. Lutero não gostava nada dessa carta, porque aí o Santiago enaltece as obras, né? Ele fala que a fé sem obras é morta. Lutero chamava essa carta de palha, inclusive chegou a tirá-la da Bíblia, né? Da primeira edição da Bíblia protestante que ele fez, né? Depois colocaram de novo, porque é incontestavelmente um escrito inspirado do Novo Testamento. Mas ele foi reconhecido em sua santidade nos dias de sua vida, e, segundo a tradição, foi justamente por isso que os judeus quiseram ouvi-lo e teriam colocado no alto do pináculo do Templo de Jerusalém e pedido que ele confessasse qual era a sua fé. Então ele confessou a sua fé em Jesus Cristo, e aí o atiraram do alto do pináculo do templo. Ele teria caído de joelhos no chão, segundo a tradição, e ali de joelhos ele rezou por todos os seus inimigos. E durante a oração foi lapidado, de tal modo que ele morreu apedrejado, né? Nós celebramos a festa desses 2 apóstolos hoje. Antigamente era no dia 11 de maio, que era o dia em que as suas 2 relíquias foram transportadas para a Basílica dos Santos Apóstolos em Roma. Mas com a reforma litúrgica, as sucessivas reformas, né? Então 11 de maio passou a ser a festa da Maternidade Divina. E aí havia essa data do dia 3 de maio, que era a antiga festa da exaltação da Santa Cruz, ou melhor, da invenção, do achado, do encontro da Santa Cruz. E como essa festa caducou, então colocaram no dia 3 de maio a festa de São Filipe e São Tiago. Ora, o que nós aprendemos do exemplo desses apóstolos é que não há nada mais importante do que servirmos a Cristo pela fé. Ou seja, apesar de Santiago Menor ser parente de Nosso Senhor, como disse Nosso Senhor no Evangelho, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus e a põem em prática. Ou seja, o vínculo com Cristo não se dá mediante um laço de sangue, mediante um laço carnal. O vínculo com Nosso Senhor se dá exclusivamente mediante a fé. Ou seja, quando nós o servimos com todo o nosso coração, quando nós o amamos, quando nós o adoramos, quando nós temos para com ele uma dependência real, como tiveram esses 2 apóstolos, nós o servimos fielmente até a morte. E não há nada mais importante do que isso. Servir a Cristo cumprindo o seu propósito para nós até a nossa morte. Hoje nós estamos celebrando 2 falecimentos tão distintos, né? De um lado, o Padre José, que por enfermidade serviu a Deus no sacerdócio
até o fim da sua vida, até agora. E, de outro lado, uma bebê que, desde que nasceu, permaneceu o tempo todo no hospital, a Catarina, mas cuja vida foi apenas uma passagem pela terra para poder chegar ao céu. Na verdade, nós nem precisaríamos celebrar a missa de sétimo dia, né? Porque ela está no céu, né? Foi batizada, foi para o céu. Não somos nós que rezamos por ela que reza por nós, né? Porque inocente, não tem a mancha do pecado mais, né? Bem-aventurados seríamos nós se pudéssemos ir para o céu sem ter cometido nenhum pecado. Infelizmente, já acumulamos tantos, né? Vamos pedir ao nosso Senhor que nos conceda a graça de perseverar na fé até a morte, até o fim da nossa vida, como os santos apóstolos. Então, queridos irmãos, nós serviremos a Cristo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, né? Vivendo na fé do Filho de Deus que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Que nosso Senhor nos conceda a graça da perseverança e que nós possamos, assim, viver e morrer professando a fé apostólica. Antigamente, as festas dos 12 apóstolos eram dias de preceito. Por isso que ficou o resquício de que nas missas dos apóstolos sempre se reza o Glória, né? São consideradas festas litúrgicas, né? Por quê? Porque a Igreja Apostólica vive da fé apostólica. Que nós possamos conservar a fé apostólica integralmente até o fim da nossa vida, mesmo que isso nos custe sacrifícios, mesmo que nós tenhamos que passar por todas as contradições necessárias, que nós nunca claudiquemos na fé, que a conservemos firmemente no nosso coração e, conservando-a, possamos nos aprofundar nela, crescendo cada vez mais no amor a Cristo, conhecido pela fé e amado pela caridade.